Bom, essa já é a nossa terceira apresentação do nosso edital Territórios em Ação. Esse edital foi lançado na última segunda-feira, dia 17 de agosto. A gente pensou muito em fazer essas apresentações do edital com as nossas redes para possibilitar o maior entendimento e interação desse público com o edital, possibilitar também o espaço de troca, né? Aqui a gente se constrói junto, se reconstrói, tira as dúvidas, aprende juntos, enfim. Isso acho que faz muito parte do perfil da ação da cidadania, né? Que é essa construção coletiva, garantir que todo mundo está na mesma página, partindo de um referencial e seguindo juntos. Bom, o nosso edital, ele tem esse nome, né, Territórios em Ação, justamente pela nossa intenção de dar luz, visibilidade, potencializar toda a riqueza que já existe nesses territórios por meio da ação de lideranças comunitárias, organizações, todas as pessoas que compõem essas nossas redes de comitês, né? Então, o protagonismo é todo de vocês, vem sendo de vocês historicamente há anos, e a ação da cidadania hoje com esse edital, que é justamente potencializar essa força que já existe nesses territórios. Bom, o edital Territórios em Ação, ele faz parte da campanha Ação contra o Coronavírus. Essa ação foi iniciada pelo Comitê Rio da Ação da Cidadania em março, quando surgiu aí, infelizmente, a pandemia da Covid-19. A gente hoje tem 3 pilares nessa campanha, que vem sendo realizada desde março. O primeiro pilar é o apoio humanitário. Dentro desse pilar, a gente considera o apoio direto vindo do repasse de alimentos, roupas, produtos de limpeza, higiene pessoal e tudo mais. Um segundo pilar seria a incidência política, que é todo o trabalho realizado em relação ao estímulo à participação cidadã nos espaços de decisão pública. E o terceiro pilar é o pilar sustentabilidade, que é justamente onde se encontra o edital Territórios em Ação. Com essa frente, a gente deseja dar visibilidade e apoiar financeiramente o trabalho das organizações que compõem as nossas redes. Você quer tapioca, Fran? Só vou reforçar o pedido para que todo mundo desative o microfone. E aí, ao final, a gente vai abrir para a rodada de dúvidas e perguntas. Bom, o nosso edital hoje, ele se relaciona com alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS, que fazem parte de 17 metas globais emitidas pela ONU. Hoje, a gente se relaciona muito com o ODS 1, 2 e 10, respectivamente, erradicação da pobreza, fome, miséria e agricultura sustentável e redução das desigualdades. O objetivo desse edital é contribuir financeiramente com a manutenção, a sustentabilidade de 15 comitês da Rede da Ação da Cidadania, no desenvolvimento de ações que combatam os impactos da pandemia do novo coronavírus em seus territórios. Bom, com isso a gente deseja apoiar a visibilidade desses grupos, fortalecer a autonomia e o protagonismo desse trabalho que vem sendo feito historicamente, né, na linha de frente, acolhendo os seus, acolhendo as minorias, sobretudo nesse momento de crise. Quem pode participar desse edital? Esse edital ele é estritamente relacionado à nossa rede de comitês. Hoje, o Comitê Rio trabalha com 2 redes, que é a rede de representações estaduais e a nossa rede de comitês locais, que são organizações de base comunitária atuantes aqui na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Bom, é importante destacar que apenas os comitês que tenham status ativo na nossa rede pode se candidatar a esse edital. Então, tanto no edital, quanto na mensagem que a gente enviou por WhatsApp e também no e-mail, a gente compartilha um link
que dentro desse link, clicando, vocês conseguem acessar uma lista com a relação de comitês que hoje têm o status passível de candidatura a esse edital. Bom, qual é a região de abrangência desse edital? A abrangência é nacional, obviamente. Todos os comitês que estejam em qualquer canto do Brasil podem participar, desde que façam parte da nossa rede, mas a gente também tem um foco aqui com a nossa rede da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Recursos. No total, será direcionado o valor de R$100 mil, e esse valor vai ser distribuído entre essas 15 organizações de base comunitária. Essa divisão acontecerá da seguinte forma. Serão selecionadas 10 propostas da categoria comitês locais, ou seja, 10 organizações de base comunitária que são atuantes aqui no Rio de Janeiro, receberão até R$5 mil para desenvolverem uma ação de combate aos impactos gerados pela pandemia. 5 propostas serão selecionadas na categoria comitês estaduais. Essas propostas, enviadas por representações da ação da cidadania nos estados, receberão recursos de até R$10 mil. Bom, o valor concedido vai depender bastante do orçamento que o comitê for enviar e da categoria. Comitês locais poderão receber até R$5 mil, comitês estaduais poderão receber até R$10 mil. Bom, como vocês podem utilizar esse recurso? Esse recurso ele será disponibilizado apenas para apoiar as ações que sejam planejadas pelo comitê para combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Dentro da utilização desse recurso, né, a gente também considera o pagamento de despesas administrativas, como energia elétrica, água, aluguel do espaço, telefone, internet ou adaptação para o ambiente virtual, desde que a utilização desse recurso para este fim compreenda apenas 20% do valor total do recurso que vai ser repassado. Um minuto. Linhas de atuação que a Ação da Cidadania direciona, sugere para que as propostas sejam realizadas. Uma primeira linha de atuação é a geração de emprego e renda. A segunda linha de atuação é a linha de segurança alimentar e nutricional. A terceira linha de atuação é a linha de políticas públicas. A quarta, de direitos humanos. E a gente deixa uma quinta opção para outros temas ou outras linhas de atuação que o comitê considere relevante no enfrentamento dos impactos gerados pela pandemia. Bom, um ponto que a gente destacou nesse edital é que as propostas que considerem o repasse de alimentação, produtos de limpeza, higienes, não serão consideradas, tendo em vista que o Comitê Rio já busca desenvolver regularmente um apoio à sua rede nesse sentido. Aqui a gente expõe os pontos que serão considerados pela banca no momento de seleção. Serão 6 pontos que serão considerados para avaliar os projetos. O primeiro ponto vai ser a importância dessa proposta para o território. O segundo, atendimento aos temas sugeridos nesse edital, que são as linhas de atuação que eu acabei de falar para vocês. Um terceiro ponto é o combate aos impactos causados pela pandemia, o quanto que essa proposta vai se conectar realmente a resolver os problemas gerados nesse último período, né, a partir desse primeiro semestre de 2020. Um quarto ponto a ser considerado nessa seleção será o alcance desses resultados, qual vai ser a dimensão dessa ação. Um quinto é o caráter inovador dessa proposta, o quanto ela é inovadora, criativa e tudo mais. E um sexto é o tempo de atuação na rede da ação da cidadania. Bom, como que o comitê pode realizar essa inscrição? A candidatura ela deverá ser realizada estritamente, somente por meio do formulário de inscrição online.
esse link aqui embaixo, que a gente já compartilhou dentro do arquivo do edital, no WhatsApp e também por e-mail. Ele poderá ser preenchido até às 29h59, horário de Brasília, do dia 4 de setembro. Bom, o que é importante o comitê saber no ato da inscrição? Cada comitê só poderá enviar uma proposta na candidatura desse edital, devendo ser realizada pelo primeiro coordenador. E aí eu já explico aqui que essa apresentação é uma apresentação única, que foi realizada, foi aplicada tanto com a nossa rede de comitês locais, quanto para comitês estaduais. Eu entendo que as formações aqui estão de forma bem ampla, então pode ser que muitos dos critérios elencados aqui não façam parte do que a gente já desenvolve com a rede de comitês, tá? Então, por exemplo, cada comitê poderá enviar só uma candidatura ao edital, e isso se aplica, devendo ser realizada pelo primeiro coordenador. Caso seja realizado mais de um envio, a gente vai considerar apenas o primeiro formulário preenchido e cadastrado com o nome do primeiro coordenador. Aqui no Rio de Janeiro, geralmente, a gente solicita que cada comitê possua até 3 coordenadores, primeiro, segundo e um terceiro coordenador, que possam ficar revezando na participação das atividades. Então, por isso que a gente fala sempre em primeiro coordenador aqui nesse caso, tá? O nome do comitê inserido no formulário de inscrição deverá ser equivalente ao nome cadastrado no comitê, na rede de comitês da ação da cidadania. Em caso de divergência entre essas informações concedidas, a inscrição será desconsiderada. Apenas serão considerados as inscrições dos comitês com status atual ativo. Por isso, antes de realizar a sua inscrição, é importante acessar a lista que nós disponibilizamos com os nomes dos comitês que hoje possuem cadastro ativo na rede. O formulário de inscrição não será recebido por meio de e-mail, WhatsApp ou por meio de outras vias, somente pelo formulário online que é disponibilizado por meio daquele link que já foi compartilhado com a rede. O que pode gerar desclassificação no edital? Bom, o não cumprimento das regras do edital, o não preenchimento do formulário de forma completa e ou preenchimento com os dados inverídicos e ou inconsistentes, as inscrições enviadas fora do prazo apresentado nesse edital, então o período de inscrição é de 17 de agosto ao dia 4 de setembro. Fora desse prazo não serão recebidas, serão desclassificadas. As propostas voltadas apenas para o repasse de cesta básica, itens de limpeza e higiene pessoal. As propostas que não sejam cadastradas no nome do primeiro coordenador, e as propostas cujo algum coordenador do comitê ou alguém que esteja envolvido na realização dela esteja também trabalhando em pré-candidatura de terceiros ou que seja pré-candidato a algum cargo político. Bom, no dia 11 de setembro será divulgado esse resultado. A gente vai fazer essa divulgação por meio do site da Ação da Cidadania, www.ação.sem-cedilha-da-cidadania.com.br, no Facebook da entidade do Comitê Rio de Janeiro, do Comitê Rio aqui, né? Então, Facebook Ação Sem Cedilha também da Cidadania. Outro meio de divulgação será pelos grupos oficiais de WhatsApp dessa rede. Bom, os 15 comitês que forem selecionados, 10 da rede local e 5 da rede estadual, serão avisados, serão sinalizados sobre esse resultado via e-mail ou ligação. Já os que não forem contemplados nesse edital não serão notificados. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas que acontecem após o resultado final desse edital. Fui aprovado, recebi o resultado, o que acontece com esse grupo de 15 organizações? Bom, será realizada uma primeira etapa de articulação, e a gente prevê que essa etapa aconteça no mês de setembro. Essa etapa considera a realização de um encontro virtual com os selecionados nesse edital. Primeiro, para a gente passar uma visão geral do que se pretende realizar das próximas etapas desse edital,
mas também, como objetivo principal, gerar uma articulação e integração das organizações da rede, para que possivelmente surjam ações coletivas de enfrentamento a todas as questões sociais nesse momento de crise. Um segundo momento será a etapa de monitoramento. No mínimo, acontecerá um encontro virtual individual com os comitês selecionados para monitorar e acompanhar a utilização desse recurso junto à implementação das atividades nesse território. Bom, quais são as atribuições desses comitês que forem selecionados? Eles deverão oferecer todas as informações necessárias à realização e ao desenvolvimento do apoio. Também deverão cumprir todos os critérios solicitados no edital. Deverão participar de todas as atividades de integração da rede e de monitoramento que estão previstas nesse edital. Os comitês selecionados deverão enviar até o dia 31 de janeiro de 2021, no início do próximo ano, a prestação de contas de utilização do recurso, contendo um relatório narrativo e financeiro. Os detalhes desse relatório narrativo e financeiro serão repassados posteriormente com as 15 organizações selecionadas. O recurso deverá ser devolvido caso seja identificado alguma irregularidade no cumprimento dos objetivos do edital, ou seja, uso inadequado do recurso, falta de transparência na prestação de contas e tudo mais. Bom, essa prestação de contas deverá ser realizada por meio do envio do relatório narrativo e financeiro até o dia 31 de janeiro. Esses documentos deverão ser enviados por meio desse e-mail aqui do edital. Editais, no plural, @ação sem tio e sem cedilha, da cidadania.org.br. Bom, a seguir, a gente vê o nosso cronograma do edital, né? As inscrições foram abertas no dia 17 de agosto, ficarão ainda em aberto até o dia 4 de setembro, às 23 horas e 59 minutos desse dia, horário de Brasília. O encontro virtual de apresentação do edital já foi realizado ontem, na verdade, 2 encontros com a nossa rede local aqui do Rio de Janeiro, realizamos um encontro pela manhã e um outro à tarde. Hoje acontece o nosso encontro de apresentação com a nossa rede de comitês estaduais. E a divulgação desse resultado ocorre no dia 11 de setembro. A previsão do repasse do recurso é até o dia 18 de setembro. Bom, são datas a combinar. O encontro virtual de integração entre os comitês selecionados, ele vai acontecer em setembro, e aí a data a gente vai acordar de acordo com a disponibilidade dessas organizações. A mesma linha segue para a reunião virtual de acompanhamento e monitoramento. Essa reunião será individual, a gente prevê que seja realizada entre os meses de outubro e novembro. A data será combinada individualmente com os comitês selecionados. Bom, o período de utilização desse recurso deverá ser entre setembro, assim que receberem o recurso, até dezembro deste ano. Esse recurso não poderá ser utilizado a partir de 2021. O envio da prestação de contas é a única atividade que deverá acontecer no próximo ano, até dia 31 de janeiro de 2021. Bom, aqui a gente tem um e-mail disponível do edital para caso de dúvidas, perguntas que a gente não consiga resolver aqui nesse encontro. Caso tenha alguma dificuldade técnica para preenchimento do edital, também pode entrar em contato com a gente por meio desse e-mail ou por meio do grupo de WhatsApp da rede. Segue aqui o site da Ação da Cidadania para vocês acompanharem os resultados também. Bom, a gente aqui encerra a nossa leitura coletiva do edital. Agora eu vou compartilhar com vocês o nosso formulário. Maravilha. Esse aqui é o nosso formulário, como eu vinha dizendo. Essa aqui é a parte de descrição desse formulário. Bom, aqui dentro dessa descrição, possui o link para acessar, para saber quais são os comitês ativos em escala estadual. Esse segundo link. O link termina com estaduais 2020.
Dentro desse formulário, a gente também apresenta um link para acessar o documento do edital. É imprescindível a leitura completa desse edital antes de passar para a próxima fase de preenchimento. Leu o edital, conferiu se o seu comitê está ativo, clique aqui em Próxima. Nessa próxima etapa, a gente começa com o primeiro tópico dizendo: vamos começar, mas antes, é imprescindível a leitura completa do edital antes do preenchimento do formulário de inscrição. Se você ainda não leu, retorne, faça isso com bastante calma, atenção aos detalhes. Outro ponto importante é conferir se a sua organização está inserida na rede de comitês ativos da Ação da Cidadania. E aí a gente indica que essa lista de comitês ativos está aqui na descrição do formulário, é só voltar e acessar. Bom, leu o edital, faço parte da rede de comitês ativos da Ação da Cidadania e desejo cadastrar candidatar ao meu comitê ou a minha organização nesse edital, eu vou clicar aqui em Sim e vou depois clicar em Próxima. A partir desse momento, eu vou começar a fazer um preenchimento teste com vocês, tá? Esse primeiro bloco é o bloco de identificação do comitê, então a gente vai inserir aqui o nome completo do comitê, depois sinalizar se esse comitê é pessoa física ou grupos e coletivos ou outros movimentos que não possuem formalização juridicamente, ou se esse comitê é pessoa jurídica sem fins lucrativos com o CNPJ ativo. Jennifer, tenho meu CNPJ, mas ele não está ativo. Você vai sinalizar aqui a segunda opção, grupo, coletivo ou outros movimentos não formalizados juridicamente. Aqui você vai sinalizar qual é a categoria do seu comitê na rede da Ação da Cidadania. Ele é um comitê local? Atua no Rio de Janeiro? No caso de vocês, todos devem sinalizar essa segunda opção. Comitê estadual, atuação a nível estadual, fora do estado do Rio. Aqui vocês vão escrever o bairro, a comunidade ou a favela de atuação. Na verdade, como vocês têm uma atuação nacional, vocês podem falar os bairros, as comunidades, né? Que vai ser sempre muito no plural, na maior parte das vezes. Os municípios de atuação, o estado, telefone do comitê, caso tenha. Caso o próprio comitê não tenha, o comitê estrutura, né? Não tenha um telefone, pode ser o telefone do coordenador desse comitê. E-mail do comitê é uma informação importante, porém não obrigatória. Todas as informações obrigatórias terão esse asterisco rosinha do lado da pergunta. Aqui não é obrigatória, porém, se tiver, é importante sinalizar. Os links das redes sociais do comitê, caso tenha, é importante sinalizar. Caso não tenha, tudo bem. É importante destacar que, quanto mais informações forem inseridas nesse formulário, você aumenta a probabilidade de a gente conhecer um pouco melhor, a fundo, né, um pouquinho mais as atividades que o seu comitê desenvolve, o que é o seu comitê. Aqui é o nome completo do primeiro coordenador do comitê, gênero feminino, masculino, ou prefere não dizer, só clicar. Aqui é a cor, raça. Seguindo, você vai passar para as informações sobre a moradia desse coordenador. Então, escrever o bairro, a comunidade ou a favela em que esse coordenador reside, o município de residência, o estado de residência, telefone do primeiro coordenador. Se tiver e-mail, é importante inserir. Os links da rede social desse coordenador, se tiver, é muito bom inserir. Caso não tenha ou não queira, tudo bem, compreendemos. Quanto tempo esse comitê, essa organização faz parte da rede da Ação da Cidadania? Quais ações ou atividades foram realizadas por esse comitê em 2020? Atentem-se, a gente está interessado em receber informações atualizadas sobre o trabalho da nossa rede. Portanto, não vale dizer o que foi feito no ano de 2019. A gente tem interesse em conhecer o que foi realizado de janeiro de 2020 até o momento. É só inserir aqui, a gente colocou como opção uma resposta longa, você pode escrever um parágrafo ou dois, insere aqui para a gente conhecer o que você fez esse ano.
A partir daqui, a gente fala um pouco sobre a proposta do comitê. Qual é a ação que esse comitê deseja realizar a partir do recebimento do recurso desse edital? Bom, vamos falar sobre a proposta do Comitê de Combate aos Impactos da Pandemia do Coronavírus. A gente entende que todas as lideranças e organizações que têm uma atuação, sobretudo na ponta, né, na linha de frente do acolhimento às famílias, já enfrentavam um contexto assustador de desigualdades e de muitas questões sociais. E aí a gente vê uma pandemia que vem potencializando todas as dificuldades, as fragilidades já existentes. Esse edital, ele tem como objetivo apoiar apenas as ações que tenham como fim combater os impactos gerados por essa pandemia. Então, é importante se debruçar sobre o que isso pode ter trazido de consequência no seu território, para, a partir daí, desenvolver uma ação de enfrentamento a esses resultados. Importante destacar que quanto mais detalhes forem inseridos no preenchimento do formulário, você aumenta a probabilidade de conhecermos um pouco melhor a proposta e a importância dela para o seu território de atuação. Aqui nessa primeira linha, você vai escrever para a gente o nome dessa sua proposta, o nome da ação que você vai realizar. A proposta já está em andamento? Se sim, sinaliza aqui. Se não, coloco aqui. Aqui você vai marcar a linha de atuação da sua ação, da sua proposta, podendo marcar mais de uma opção. Caso você não se sinta contemplado pelas linhas de atuação sugeridas por esse edital, você pode clicar aqui em outros e escrever aqui ao lado qual é a sua linha de ação. A partir desse momento, você vai precisar descrever para a gente um resumo da proposta. Então, passar um detalhamento sobre qual ou quais ações deseja desenvolver, quais são os objetivos, como você pretende desenvolver. Não esqueça de sinalizar aqui qual é o diferencial inovador da sua proposta. Clique em próximo. A partir desse momento, você vai defender a sua proposta. E a gente escreve aqui, capricha na justificativa, porque a gente quer entender a relevância dessa sua proposta, da ação que você quer desenvolver para o seu território. Então, você vai descrever aqui abaixo um contexto, falando um pouquinho sobre a sua comunidade nesse momento, como é que ela está, e as razões pelas quais é necessário esse tipo de ajuda nesse momento, né? Então, enviar informações que nos ajudem a compreender, que nos ajudem a compreender qual é o real grau de vulnerabilidade dos beneficiários dessa ação. Também você vai contar para a gente o porquê que a sua proposta, o porquê essa ação é importante para essa comunidade e como que o seu comitê pretende, na verdade, enfrentar os efeitos da pandemia. Qual é o seu público de atuação? Qual é o seu público beneficiário? Quem pretende atender com essa ação? São mulheres, crianças, jovens, idosos, pessoas com deficiência, imigrantes, população negra, população LGBTQI. Aqui você pode marcar mais de uma opção. Se você tem um público que não foi sinalizado aqui, é só clicar em outros e digitar aqui ao lado. Quantas pessoas o seu comitê pretende atender com essa proposta? Vai sinalizar aqui para a gente. Clique em próxima. Aqui precisa ser um número. Bom, agora a gente vai falar de cronograma, que a gente quer conhecer as etapas da proposta, quais são as ações que você pretende desenvolver e como você pretende organizar o período de realização de cada ação. Então, aqui você vai inserir as fases ou as ações com as datas que você pretende realizar, aqui nesse espaço. Clique em próximo, após preenchido. Chegamos à parte de orçamento. Aqui a gente quer saber quanto essa proposta vai custar. Então, no caso dos comitês estaduais, é até R$10.000. E aqui você vai explicar como você vai utilizar esse recurso. Preenchendo, clica em próximo.
A gente quer aqui conhecer quais são os outros apoios que o comitê está envolvido ou está recebendo nesse momento. Então, se o comitê está envolvido em um outro edital ou conta com outro apoio institucional, você vai dizer que sim ou não. Dizendo sim, você vai escrever para a gente qual é o apoio que o seu comitê recebe. Eleições 2020. Aqui nesse bloco, a gente quer saber se alguém da coordenação do comitê é pré-candidato a algum cargo político em 2020, se sim, sinaliza aqui, se não, só sinalizar abaixo. Ou se alguém da coordenação trabalha para algum ou alguma pré-candidato ou candidata em 2020. Se sim, sim, se não, não. A gente já está chegando ao final do nosso questionário de inscrição, nosso formulário de inscrição, perdão. E aqui você vai dizer: declaro que as informações contidas neste formulário são verdadeiras e estou ciente de que as informações falsas causarão eliminação do projeto. Clicando em sim, você envia o seu projeto. E aí, o que vai caracterizar que a sua proposta foi efetivamente enviada é o recebimento dessa última mensagem aqui. Agradecemos pelo envio do seu formulário, recebemos a sua candidatura ao edital Territórios em Ação. O resultado da seleção será liberado no dia 11 de setembro, no site da Ação da Cidadania, nas redes sociais da entidade e nos canais de comunicação direta com as redes de comitês. Bom, aqui a gente deixa o link para o site da Ação da Cidadania. Um muito obrigada e um abraço virtual. Se não recebeu essa mensagem, verifica o que pode ter acontecido ou entre em contato com a gente por meio daquele e-mail, tá? Mas a única garantia de que sua inscrição foi realizada é o recebimento dessa mensagem aqui. Concluímos a leitura do nosso formulário e também a leitura do nosso edital. Parei de compartilhar a tela. Agora a gente vai abrir aqui a rodada para questões, para perguntas, tirar dúvidas ou algumas considerações. A gente tem aqui o Carlos Antônio e a Ana ajudando com esse apoio. Então, acho que pode ser uma inscrição, pode ser realizada aqui por meio do chat. É importante sinalizar que a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, né? Então, se atentar sempre à pergunta que o outro companheiro ou companheira está fazendo, pode resolver a sua questão, e aí isso ajuda também a otimizar o nosso tempo. Pedir também respeito e consideração aos colegas em relação à utilização do tempo, a gente vai evitar aqui se prolongar muito no tempo das falas. E é isso, a gente vai abrir para uma ordem aí, uma filinha. O Carlos Antônio vai me ajudar com essa organização e a gente vai tirando as dúvidas assim que possível. Caso a gente tenha alguma questão ou dúvida que a gente não consiga responder hoje aqui, a gente se compromete em estudar em equipe aqui no Comitê Rio uma melhor resposta ou a real resposta para essa dúvida e encaminhar para vocês posteriormente, tá? Vamos começar, Carlos? Sim, pessoal. Beleza. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou sugerir, eu já tenho algumas perguntas pelo chat e também tem gente que levantou a mão e o José Ivan levantou a mão fisicamente ali, não foi virtualmente aqui não. Então foi o primeiro que eu vi. Então eu vou passar a voz para o José, a palavra para o José Ivan e depois eu vou seguindo a regra que é de acordo com as perguntas e o tempo de cada um, tá bom? José Ivan, por favor. Sim. Bom, parabéns a todos e todas pela ótima iniciativa. É uma profissionalização aguardada e importante. Vai ser um divisor de águas das iniciativas da Ação da Cidadania. A gente ter um edital é um bom sinalizador. Penso que o edital está muito bem escrito, fácil de trabalhar, tanto que eu recebi o link na terça-feira de manhã, dia 18, e na mesma terça-feira, dia 18 à noite, já tinha inserido a minha proposta aqui do Comitê do Distrito Federal. Tá certo? A proposta que eu inseri, não tive dificuldade de transitar, mas essa explicação da Jennifer é muito importante para todos os outros.
Eu, desde já, coloco à disposição de todos e de vocês, Jennifer e Ana Paula, o Carlos, que está chegando aí agora conosco, para socializar a proposta que eu escrevi. Fica à vontade para, se o modelo agradar, passar para os comitês do Estado do Rio de Janeiro o desenho da organização e também para os outros colegas do Brasil, se quiserem ter uma referência. Eu acho que a gente aqui é movido por uma competição e não por uma competição. Tá certo? Então, é só saudação, dizer que já incluímos lá a nossa proposta. É fenomenal que o processo se dê nesse formato. Ele passa a balizar uma relação que pode ser duradoura com esse novo nível de que a gente tem. Então, meus parabéns, efetivamente, a todos e sucesso a todo mundo aí na ação. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, Zé Ivan, pelas suas considerações, viu? E ótima essa sua postura de contribuir também com o trabalho dos amigos, podendo compartilhar a sua proposta, enfim. É exatamente isso, né? A gente trabalha em rede e o nosso intuito aqui é colaborar e não competir. A gente está juntos para somar o trabalho um ao outro e aí potencializar os nossos resultados em relação ao que a gente espera aí nessa frente, nessa luta, né? Muito bom. Obrigada pela sua fala, viu? Agora, por favor, passo a palavra para o Eduardo Tardioli, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas. José, você é o cara. Nossa, sou admirador seu. Você inspira muito, pelo menos para nós que somos um comitê mais novo, vamos dizer assim. É muito bom ter você como uma referência dentro da ação da cidadania. Não é da primeira vez que você se disponibiliza a nos ajudar com informações e outras formas. Bom, eu também, como o José Ivan, eu fui tão ansioso que assim que eu recebi o link também, já me inscrevi e já enviei, no caso, a proposta do nosso comitê estadual. Eu tenho aqui duas questões. A primeira é pelo fato de eu ter me inscrito como pessoa física. Como, no caso, nós não temos ainda CNPJ do comitê, embora nós estejamos avançando nesse ponto, eu não inscrevi nosso comitê como um grupo. Mas eu, vendo a explicação da Jennifer, eu refleti pelo seguinte: quando nós fomos criar o comitê, formalizar junto à ação da cidadania nosso comitê, nós tivemos que buscar um grupo de pessoas. Então, eu tinha mais 2 membros que cederam seus nomes para a gente poder criar o comitê. Mas hoje eu atuo basicamente isolado, né? Eu tenho voluntários, eu tenho pessoas que nos ajudam, mas quem coordena e encabeça todas as atividades do comitê aqui de Machado, sul de Minas, sou eu. E aí, no caso, eu me inscrevi como pessoa física. Então, gostaria de saber se eu fiz corretamente. E o segundo ponto, na hora que a Jennifer chegou no final da apresentação e ela mostrou aquela tela de confirmação da chegada, eu juro que eu não estou conseguindo lembrar se eu vi aquela imagem ao final da minha inscrição. Então, gostaria de saber se depois tem como o Carlos, ou a Ana, ou a Jennifer me dar esse feedback, se chegou aí a nossa inscrição, se está tudo ok o nosso preenchimento. São essas duas perguntas que eu tenho e, mais uma vez, como o José Ivan, agradecer muito a Ação Nacional. O que vocês estão fazendo é realmente o que nós aqui na base precisávamos, porque a ajuda institucional é bem difícil. Infelizmente, nós conseguimos para ações pontuais, mas para projetos mais abrangentes é um pouco mais difícil. Então, quero parabenizar mesmo essa iniciativa, dizer que isso é fantástico. E, seguindo a ideia do nosso José Ivan, também quero disponibilizar a socialização da nossa ideia para, caso ela seja interessante para outros comitês,
ela possa ser utilizada livremente e a gente possa construir juntos essas ideias. Um abraço para todos e todas. Tamo junto. Bacana, Eduardo, que bom. Que bom. Sobre a sua primeira pergunta em relação à pessoa física, isso não tem problema, assim. Isso é mais para a gente conhecer um pouquinho o perfil de quem está na rede. Então, se você entende que o seu grupo faz parte de algum outro perfil, isso depois a gente pode ajustar, isso não vai afetar em nada na seleção do edital. Sobre o recebimento da sua proposta, sim, você pode não ter percebido que você recebeu essa mensagem, mas a sua proposta chegou sim, tá? Tudo certo. Maravilha. Antes de eu passar para a Ana Paula, deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta da Shirley. Foi o seguinte, Shirley do Comitê do Maranhão. O formulário pode ser preenchido gradativamente? Jennifer. Gradativamente seria pausar e depois retomar para continuar preenchendo e tudo mais, né, Shirley? Então, Shirley, a gente ainda não conseguiu falar sobre isso. Isso foi uma questão do nosso comitê da rede local ontem também. Eu vou precisar entrar em contato com alguém aqui que possa me ajudar tecnicamente com isso. Caso não tenha, eu vou deixar essa possibilidade disponível, porque a gente entende também a dificuldade de acesso, enfim, ou para voltar depois e pensar em alguma questão para poder inserir, eu acho que isso pode ser importante. Tá? A gente vai buscar ajustar esse aspecto lá no formulário. Maravilha, obrigado. Ana Paula, por favor, a palavra é sua. Eu só queria perguntar o estado do Saulo e da Lilian. Qual o estado que eles estão representando? Cadê? Saulo, só ativa o seu microfone. O microfone Bom do Saulo. dia a todos. Eu sou a Lilian, assistente social. Estou representando o Comitê Prevenção e Geração, né, que fica no bairro de Benfica, no Complexo do Arará. Mas só que meu celular está dando um problema que não estou conseguindo colocar o vídeo. Estava caindo toda hora. E eu consegui rapidamente, mas depois caiu de novo. Vou continuar tentando aqui. Vamos ver até o final da reunião. A gente consegue que apareça direitinho o meu vídeo. Mas é um prazer estar participando. Estou representando a nossa coordenadora Aparecida Vieira, né, que é do Parque Movimento de Mulheres Parque Horácio. E é um prazer estar participando dessa reunião. Ontem estávamos preenchendo, aí um pouquinho que eu saí um pouquinho da página, quando eu voltei, aí perdi, tinha preenchido até a página 5 ou a 6, perdi tudo. Foi importante falar se tem como a gente ir preenchendo, se dá para parar um pouquinho para retornar de novo. Enfim, fui pegar uma informação para continuar digitando, perdi tudo que já tinha feito. Seria interessante que tivesse, né, como manter tudo aquilo que já foi escrito no formulário para que não se perdesse. Mas, enfim, vamos continuar de novo a partir de hoje. E é um prazer. Um abraço para todos e todas. Posso falar? Bom dia. Saulo Batista de Freitas, né? Sou aqui do Tocantins, convidado pelo Daniel. Sou do CONSEA também, membro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar. E participamos aí na primeira campanha que tivemos aí, a questão aí do apoio, né, dessa dificuldade toda que nós estamos enfrentando aí na distribuição das cestas básicas. E a gente já tem um trabalho aí junto com o CONSEA, né, Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Inclusive estou aqui com o nosso livro, né, Ação da Cidadania, 25 anos, e foi muito maravilhoso quando nós recebemos esses livros na época e fizemos aí uma campanha trocando ele, uma espécie de troca numa cesta básica. A pessoa escolhia, inclusive, o local que ia ser doado. Estamos aí para aprender e para colaborar. Primeiramente, parabenizar aí todo mundo que está envolvido nesse lindo projeto e que a gente possa também caminhar todo mundo de mão dada, né? Muito obrigado. Obrigada, Lilian. Obrigada, Saulo. Obrigado, gente. Obrigado, um abraço. Deixa eu passar para o João Evangelista. João, por favor. De nada, gente. Um abraço para todos.
Bom dia a todos e a todas, tudo bem? Olá, pessoal. Sou João Evangelista, representante do Comitê Roraima com a Cida, que é a nossa coordenadora. Eu li o edital, né, observei algumas coisas, mas a característica do projeto que a gente vai se candidatar, né, é um projeto que ele tem uma característica um pouco diferenciada. O que nós queremos é atingir as pessoas que estão em situação de desemprego, né? Sejam jovens e adultos que tenham um conhecimento de informática, e nós queremos trabalhar com ele com as redes sociais, com as mídias digitais, tanto para promover a ação da cidadania, como também promover os pequenos comércios locais, né? Então, em algumas comunidades em que tem um pequeno comércio que precisa fazer uma promoção para não estragar o estoque, né? E o agricultor que também está querendo vender o seu produto, a gente quer criar uma forma de divulgação desses produtos, né? de marketing desses produtos, para favorecer com que esses comerciantes e produtores eles tenham a garantia de vender seus produtos e as pessoas comprarem até mais barato. E aí ter uma alimentação de qualidade, de forma mais barata, e desenvolvimento local, que é o principal, né? Em vez de esperar chegar de fora, eles poderem consumir nas suas localidades. E daí surgem duas perguntas, né, em relação a isso. A primeira pergunta, quando no formulário diz quantas pessoas atendidas, eu gostaria de saber se é o público-alvo a ser atendido ou se são as pessoas envolvidas no projeto. Por exemplo, nós temos uma ideia de uns 10 voluntários que a gente quer para fazer esse trabalho de divulgação, de mídia social, de rede social, enfim. Né? Nós estamos pensando, esse daí seria o número de pessoas envolvidas dentro do projeto, de voluntários que vão atuar. E o número de pessoas atendidas é imenso, né? Porque nós vamos envolver 2 estados, né, nessa grande parceria, que é o estado de Roraima e o estado do Ceará. Então, nós vamos fazer uma grande parceria desses 2 estados para mobilizar as pessoas, tanto para conhecimento do movimento, como também para a divulgação do comércio local. Tá? Então, a primeira pergunta é justamente isso. Se são quando pergunta quantas pessoas atendidas, se são as pessoas voluntárias dentro do projeto ou se é o público-alvo, tá bom? E a segunda pergunta, tá? Desculpe me alongar, mas é porque é bem interessante esse tema. A segunda pergunta é sobre se esses voluntários que forem participar, eles podem receber transferência de renda, ou seja, esse recurso, se ele pode ser para uma ajuda de custo para o voluntário, né? Então, ele vai utilizar a internet, ele vai utilizar o seu próprio celular, ele vai utilizar seu notebook, enfim, os equipamentos e o recurso humano é por conta, né? E a gente quer dar, por meio desse recurso que vem, né? O recurso financeiro que vem, essa proposta do recurso financeiro, a gente quer transformar como se fosse uma transferência de renda, mas é mais uma ajuda de custo, não seria bem uma transferência de renda em si, mas uma ajuda de custo para eles trabalharem. Então, eu tenho essas dúvidas antes de colocar o projeto, né, antes de fazer a inscrição do projeto, tá bom? Obrigado. Nada, João Evangelista. Quando a gente pede para inserir o público, a gente fala ali mesmo dos beneficiários, tá? Mas você pode inserir a quantidade de pessoas envolvidas na proposta ali naquela parte que a gente pede para você resumir a sua proposta, dizer quais são as ações, quais objetivos, a metodologia. Ali você pode inserir quantas pessoas estarão envolvidas com você na implementação da sua ação, tá? Sobre a utilização do recurso para esses fins, tudo bem, o uso é livre, a gente apenas restringe a utilização desse recurso para 20% do recurso total em relação ao pagamento de despesas administrativas, que a gente considera, a gente sinalizou lá no edital, conta de luz, água, telefone, aluguel, e adaptação para o ambiente virtual. No mais, o uso do recurso fica a seu critério, desde que tudo isso tenha os devidos comprovantes, né? O recibo assinado, datado, um cupom fiscal, uma nota fiscal, tá? Maravilha. Obrigado.
Obrigado a você. Melissa, O você João tá Evangelista, deixa eu só fazer um comentário. João, eu comentei ali no chat que eu tenho inveja da sua biblioteca, tá? Um abração para você. Ótimo cenário, ótimo cenário. Pronto. Melissa, por favor. Então, na verdade, a minha dúvida era junto com uma sugestão que também pode auxiliar em algumas que surgiram aí, se não tem uma matriz de todos os campos a serem preenchidos, ou via PDF ou Word, se não teria como disponibilizar. Assim, facilita para a gente preencher, fazer a programação e depois só faz o preenchimento online. Isso também facilitaria, daí o que tu colocar ali não vai salvar. Então, quando estiver pronto, só para colocar ali no formulário online, e aí não. Ótima sugestão, Melissa. Já estou anotando aqui para a gente aderir e compartilhar com vocês o formulário cru mesmo, no arquivo em PDF e também com a nossa rede local. Vai ajudar bastante mesmo. Obrigada, viu? Maravilha. Boa ideia mesmo. Tem uma pergunta aqui do meu amigo Rui Félix. Pausou, Oi? acho que aqui no meio da fala. A Melissa concluiu as Você dúvidas concluiu, dela? né? Desculpa, concluí. Eu não quis enrolar muito, só para a gente não ocupar muito tempo. Concluí, desliguei câmera, desliguei microfone, Tá bom, Melissa. Obrigada, viu? Então, olha só, vou passar aqui para a pergunta que o Rui Félix fez aqui no chat. É possível ter uma verba para manutenção dos comitês, uma verba mensal? Bom, o edital compreende a utilização desse recurso para o desenvolvimento de ações de enfrentamento aos resultados gerados pela pandemia. A gente entende muitas das necessidades primárias do comitê, que de certa forma precisa se manter e manter sua estrutura para desenvolver suas ações. Mas para isso a gente já buscou direcionar 20% do valor total do recurso para pagar algum tipo de despesa que faça com que esse comitê possa existir, como energia elétrica, aluguel, conta de luz, água, telefone e tudo mais. A princípio, esse comitê tem como foco apoiar mesmo o desenvolvimento dessa ação. Esse é o nosso primeiro movimento, né, de apoio financeiro. A gente tem aí um interesse em realizar outros e outros que consigam contribuir um pouco mais em relação à estruturação e à manutenção do comitê em si. Mas para esse é um apoio emergencial que deve ser focado apenas no desenvolvimento de ações que combatam os impactos do coronavírus. Maravilha, obrigado. Socorro Coelho, por favor, passo a palavra para você. Alô, estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos e todas. Saúde, né? Para continuar fazendo gestos tão bonitos como que a Ação Cidadania vem proporcionando. Eu e Oeiras, né? Mas assim, agradeço muito. Eu sou professora da universidade e atuo no projeto de formação de mulheres, esposas, filhas, mães de presos, aqui no sistema penal paraense, né? Então, esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará, com prazo de 2 anos, que deveria iniciar em março. E, quando o projeto é aprovado, participa de uma seleção, conquista uma bolsista, veio a pandemia. E, com a pandemia, os presos já não recebiam seus familiares, porque aqui o Moro entrou no sistema penal e virou um verdadeiro campo de concentração. Vocês devem imaginar o que acontece, né? As torturas foi denúncia nacional,
no caso aqui do Pará. E então eu não conhecia, não tive acesso a essas pessoas. Foi quando me apareceu, né, essa ajuda maravilhosa do comitê, né, que a gente se aproximou. Já conheço Oeiras de mais de 30 anos, e nós fomos contemplados com as cestas, né? Eu quero agradecer imensamente. Aí nós não contamos, né, dificuldade, colocamos máscara e tudo, e conseguimos as senhoras, né, ter acesso a elas, aí já cadastramos. Foi assim, o que de mais importante chegou para elas, né? De alimento, de limpeza. E... Desculpa aí, tá? Minutinho, só um minutinho. Assim, nós conseguimos o cadastro, depois nós conseguimos mais outra remessa do alimento e da limpeza. Então, o projeto visa assim, gente, oferecer a essas mães a capacitação sobre a legislação, do direito a elas de visitar os seus filhos, seus esposos, seu parente que está no cárcere. Essa é a intenção do projeto. Fazer com que, no final, a gente tenha uma cartilha orientadora. E, paralelo a isso, nós vamos também oferecer a capacitação dessas mães, dessas filhas, dessas esposas, para que elas não fiquem em atividade ilícita, né? É um projeto que combate, digamos assim, com a oferta. Na medida que o Estado não está presente na vida dessas pessoas, vocês sabem que as atividades ilícitas entram. Aí meus colegas do Rio me entendem, né? E aí o cárcere está cheio já de mulheres, de idosos, porque eles acabam assumindo essas atividades. Então, o nosso projeto vai ofertar formação do ponto de vista da legislação, do amparo, do direito que é tirado a elas, principalmente das visitas. Tem mães aí que estão 1 ano sem ver seus parentes, e vai capacitá-las. Curso de jardinagem, o curso de fazer tranças, né? Já, as perguntas que eu teria, a Jennifer já me passou aqui o que é possível, né, a gente utilizar com recurso. E, ou seja, é a formação e a qualificação profissional, né, na verdade. É isso que nós vamos fazer, né, oferecendo curso de jardinagem. Elas vão aprender a fazer sabão, detergente, e formar suas próprias cooperativas no futuro, acredito, né, que poderá acontecer isso. E quem serão as oficineiras, as educadoras dessas senhoras, são mulheres do movimento, de mulheres aqui do Pará, que vão trabalhar conosco nessa ação. Tá? Eu acho que é o edital, para concluir, é o edital democrático e inclusivo, né? Na medida em que as linhas de atuação dele, é evidente que nós estamos em linha de direitos humanos e políticas públicas, mas o que é interessante é que os comitês também podem, né, definir linhas que não estão no edital. Isso eu nunca vi, né? É muito interessante o que vocês propõem, muito, digamos assim, eu disse, é um edital completamente diferente, né? Porque nós estamos numa rede de solidariedade, né? Eu que sou acostumada a disputar edital, né? Disputar edital ali, né, no balcão direto das agências, da CAPES e tal. Eu digo, olha, é a primeira vez que eu, junto com o Oeiras aqui no nosso comitê, participa de algo inclusivo, já desde da entrada, que não é competitivo, mas é que a gente quer conhecer o trabalho, né, das pessoas e ver em que pode ser atendido. Tá? Desculpa aí muita coisa, muito obrigada pela oportunidade. Tá? Socorro, linda a sua fala, me emocionei junto com você aqui. Parabéns pelo trabalho incrível, persistente nessa luta que a gente entende toda a dificuldade que ela traz junto, né? Que bom ter esse retorno sobre a estrutura desse edital, que bom a gente conseguir alcançar esse objetivo, que é realmente ser, para além de um edital, né? É óbvio que tem uma estrutura de edital, porque de certa forma a gente precisa formalizar os mecanismos de repasse de recurso,
Mas isso aqui é uma ação coletiva, é uma ação de apoio coletivo. É isso, é exatamente isso que você falou. Tá? Obrigada pela sua fala. Obrigado. Deixa eu passar, então, aqui para o Oeiras. Por favor, Oeiras. Contigo. Oi, tudo bem? Eu sei que quando eu via o Tony, pensei que fosse o Daniel, porque tem o cavanhaque Daniel, só que parece mais louco e a voz. Oeiras, eu não sei se é só para mim, mas o seu áudio está falhando muito. Eu ia pedir para você se você consegue desativar a sua câmera, porque aí facilita a sua conexão. Melhorou? Melhorou um pouco, sim. Tá com um eco aí no fundo. Não sei se é o teu áudio, mas tenta aí. Não consegui essa câmera. Melhorou? Melhorou. Alô? Oi? Melhorou? Oi. Melhorou, Oeiras. Melhorou. Tá, tudo bem. Então é o seguinte, primeiro agradecer o convite da reunião, né? Dizer que hoje é um dia histórico da cidadania, né? O Anselmo colocou, você havia falado do Anselmo, do processo que nós estamos vivendo já nos últimos 27 anos, né? Eu que sou um dos nascentes da ação, né? Também aqui presente. E a gente avança para um novo tipo de ação, né? Do emergencial que nós estamos fazendo agora, né, com a pandemia. O Natal sempre faz esse processo agora do projeto de apoio aos projetos de comidas estaduais, comitês do Rio, né? Eu acho que já é um novo processo de avanço e a ação do CENIA está logo nesse momento aqui. Acho que era um sonho nosso, né? A FUS, né? Empresa pública, né? Infelizmente, não nesse momento a sessão pública, porque mas foram levantados, enfim. Também, a Desculpa, faltante, ela conhece 90 anos, e dizer que nós estamos na região amazônica, né? Acho que também, nós também ter claro que futuros projetos, futuras iniciativas, que levar em consideração também as regiões, né? Tá? Aí a região Nordeste, o semiárido, enfim, né? A Amazônia, né, tá? A gente tem que também ver um pouco a perspectiva das questões da área, né? Sabe, vocês muito bem a nossa situação hoje aqui na região Amazônia, uma situação muito complicada, né? O desmatamento cresceu, né? Acho que é mar, enfim, aí também agora no Noroeste, no Pantanal, enfim. Então, só queria reforçar, digamos, esse compromisso, né? Que vocês vão cometer Rio tratando, dizer que nós vamos estar apresentando esse projeto, colocado pela professora Socorro, uma pessoa muito grande, ela da Universidade Federal do Pará, nós temos relação à Universidade Federal do Pará, eu sou da Rede de Ação Ambiental da Universidade Federal do Pará, né, que é a minha atuação mais na área ambiental, sou ambientalista, né, e, enfim, é isso, acho que desejar sorte a todos os correntes, né, para que, de fato, possa, digamos, em outros momentos, né, claro, andar mais de outras demandas, né, porventura que foram aprovado. Mas, por si só, isso já é histórico. Desde de que se vamos ganhar ou participar, não, mas para mim já vale a pena esse processo, com certeza. Tanto o Betinho quanto o Mauro Andrade, né, estão em cima, né, parabenizando a gente, olhando lá de cima, daquela maior força, né, principalmente para vocês que estão indo com a Ria, tá, tocando essa agenda, esse processo dessa construção democrática, né. E daí, enfim, dizer que aqui no Pará nós estamos em PJ, optamos aqui, desde 2005, não fazer CPJ, porque nós somos uma rede de articulação, uma rede de movimentos. Eu acho que o CNPJ é importante, né? Quando a gente diz das organizações que participamos, né? Mas a gente optou por manter um processo aberto de rede de movimentos. No meu caso, eu falando, facilita mais a minha atuação enquanto militante ativista, né? Das ações da cidadania. Valeu, obrigado. Obrigado, Oeiras, obrigado. Deixa eu só, antes de eu passar para o Anselmo, deixa eu só passar aqui as perguntas que ficaram. A Dionísia, ela fez uma pergunta que é parecida com a do João Evangelista.
Então dá para casar as duas numa só. Que é a seguinte, a Dionida perguntou: 3 meses de utilização de recursos com prestação de contas em janeiro. Quer dizer que o projeto deve durar este tempo? E aí o João Evangelista perguntou, reforça a pergunta sobre o tempo. Tem algum limite de tempo? Então, Jennifer, o tempo. É isso? Na verdade, sim, não é um grande projeto. O que a gente está aqui buscando estimular é o desenvolvimento de ações pontuais, ações de atendimento emergencial a essa população. Então, a gente prevê a utilização do recurso nesse ano, portanto, as atividades precisam ser desenvolvidas de setembro a dezembro. Beleza. E agora, a Dionisa tinha a última questão dela aqui. Ela perguntou, em relação à comunidade, população beneficiada. Pelo que vi, pode ser mais que uma. Por exemplo, quilombolas e indígenas? Poderiam ser? Sim. Sim, no formulário você pode marcar mais de uma opção. Inclusive, acrescentar, se você atende alguma outra população que não esteja sinalizada ali naquelas opções, é só clicar em outros e digitar ao lado qual é a comunidade atendida. Maravilha. Então tá, vou passar a palavra para o Anselmo agora. Por favor, Anselmo. Depois, Eduardo. Oi. Estão ouvindo? Tá bom? Sim. Uhum. Bem, gente, tanto quanto Oeiras, eu estou aqui emocionado, né? É um marco, realmente é uma grande virada de terceiro milênio que a ação está dando nesse momento. Sem, como sempre, como todas as nossas políticas, nossas mobilizações, sem descartar as mobilizações anteriores, vamos avançar de uma maneira muito poderosa, rápida e simples para aquilo que falou o nosso irmão lá de Roraima, para profissionalização progressiva. E não uma profissionalização, que também falou o Ivan, não de concorrência, mas de correspondência. Ou seja, mantendo a mesma filosofia voluntária, que é o grande ingrediente revolucionário que Betinho trouxe para a gente desde que tudo começou. Então, emocionado, feliz, dou os parabéns. Vou convocar uma assembleia muito rapidamente para a gente. Já tem um arcabouço de propostas exatamente nesse sentido de reunir os ingredientes históricos e trazer para essa atualidade e nesse profissionalismo proposto. E eu acho que nos próximos dias também estou sentindo muito, e aí eu quero registrar a falta dos herdeiros do Assis lá na querida Paraíba. Diante dessa ausência, certamente eu estou devendo um abraço na família desde a perda do nosso querido irmão. Então, eu deverei ir nesse final de semana até lá e já quero colocar, se eles não tiverem nesse momento, a gente faz correspondendo com a Paraíba o projeto que daqui a gente puder propor. E, de todo jeito, é isso, estamos irmanados e onde pudermos, vamos compartilhar e vamos fortalecer os projetos uns dos outros. Mais do que o valor, e isso também eu dou parabéns pela simplicidade, pela transparência, pela democratização do processo, pelo estabelecimento dos critérios. Enfim, eu que há muito tempo sou conhecido como o divergente das propostas, aquele que é extremamente duro em algumas críticas, eu vejo que não foi em vão. Esses anos todos, porque amadurecidos com o tempo e construídos no coletivo desse momento que vive o Brasil e o Comitê Rio, é algo que, para mim, nesse instante, só tenho que agradecer e elogiar. Contem com Pernambuco incondicionalmente. Vamos incluir a Paraíba nessa convocação já nesse final de semana, com o edital deles. Eu espero que eles façam deles também, porque é muito importante esse exercício Brasil, né? E agradeço. Contem conosco. Devo demorar um pouco mais para apresentar a proposta pernambucana, porque eu vou socializar
já estou no arcabouço de algumas linhas, mas vou escutar o coletivo e estou disponível e realmente profunda, extremamente feliz com o que eu estou testemunhando nesse momento. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado a vocês. Parabéns. Continuem firmes nessa luta de luz do bem. Estamos juntos. Maravilha, muito obrigado. Obrigado. Já vou passar então a palavra para o Eduardo Tardioli. Estava aqui aguardando. Eduardo, por favor. Sim. Jennifer, pegando essa tua resposta sobre a questão do tempo, só para ficar bem esclarecido para mim e talvez para os outros colegas, embora a gente, no caso, tenha que prestar contas até janeiro, o projeto ele pode ser executado a partir da entrada dos recursos, mas após a prestação de contas ele pode ter andamento, né? Porque, por exemplo, nosso projeto é um projeto que visa passar por uma etapa que provavelmente aconteça dentro desse ano, mas os frutos, o acompanhamento do projeto se dará para o futuro, para o próximo ano, no mínimo. Então, só para eu entender, o projeto não tem que ter encerramento em dezembro, né? Ele pode continuar depois. Essa que seria a minha pergunta. Sim, Eduardo. Ótima sua colocação, inclusive. A utilização do recurso precisa ser concentrada esse ano, mas o projeto pode ser tocado no próximo ano, sem problema. Pode ser tocado no próximo ano, não. Pode continuar no próximo ano, né? Com as atividades de avaliação, de monitoramento, ou de prosseguimento também. E que bom se o projeto desenvolvido agora der frutos para continuarem no próximo ano. É isso, só o recurso mesmo que precisa ser utilizado agora em 2020.